Boa noite, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Que bom podermos estar juntos mais uma vez para cultuar ao Senhor nosso Deus. Desejo que o Senhor esteja abençoando ricamente sua vida, sua família e que através desse momento em que estaremos conectados em prestação de culto ao nosso Deus, que o Senhor seja dignificado. E para tanto eu gostaria de que você se unisse a mim em oração. Vamos buscar ao Senhor, vamos pedir ao nosso Deus que nos abençoe, que receba a gratidão do nosso coração, as expressões de louvor da nossa alma, que a presença do Senhor se manifeste em nossas vidas, que através do seu Santo Espírito Ele possa nos fortalecer, nos quebrantar e nos aproximar cada vez mais do caráter do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Pai bendito, Deus eterno, Senhor Todo-Poderoso, nós louvamos o Teu nome, Senhor, por mais uma oportunidade que nós temos de estar comunicando, Senhor, a Tua palavra, de estar compartilhando do Evangelho, de estar abençoando vidas e, principalmente, Senhor, de estarmos Te louvando, Te exaltando, Te adorando, Te servindo, ó Deus Todo-Poderoso. Rogo que o Senhor seja conosco, rogo que o Senhor, ó Deus, estenda sobre nós a sua mão abençoadora, graciosa, e que o Senhor nos capacite a oferecer ao Senhor sacrifícios de adoração, expressões de louvor que sejam sinceras e que sejam pautadas na Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, abençoe a minha vida, abençoe meus irmãos que estão participando dessa transmissão, servindo ao Senhor, abençoe cada um que está em casa, que está tendo acesso, ó Deus amado, a essa transmissão, que possam ser cada uma destas pessoas abençoadas, edificadas, dirigidas pelo Senhor, transformadas, renovadas, fortalecidas. Sim, ó Deus, faz aquilo que só Tu podes fazer. E que em nome de Jesus, Pai, sejamos também instrumentos, Senhor, de edificação na vida dos nossos familiares, das pessoas com quem nós convivemos, Senhor, e onde quer que nós estejamos indo, Pai amado, que o Senhor esteja nos usando, que o Senhor esteja, ó Deus, nos capacitando. Em nome de Jesus, ser conosco neste momento agora e recebe, Pai, estas canções de adoração, de exaltação ao Teu santo nome, porque só o Senhor é Deus e não há nenhum outro digno de louvor e de adoração. Em nome de Jesus. Amém. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus, louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar.
glorificam seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus. Tu és exaltado, Senhor, nas alturas. Glorioso é o teu nome. És lindo, Senhor. Muito obrigado por teu amor naquela cruz. Te louvo e te engrandeço sempre. Amém. Lindo Jesus, do meu coração, como eu amo os teus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti. Posso te dar por tudo que tu és. Você me libertou e me curou. Que posso te dar tudo que tu és. Você me libertou e me curou. Tu és bom, todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é para sempre. Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo os teus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei. Posso te dar por tudo que tu és. Você me libertou e me curou. Que posso te dar por tudo que tu és. Você me libertou e me curou. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é para sempre. Justiça está em ti. Teu amor é para sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti, Senhor.
Teu amor é para sempre. Glória seja dada a Ti, Senhor, único digno de receber o nosso louvor, nossa adoração. Para você que está preparado para dedicar os seus dízimos e ofertas, o façam agora. Todas as informações vão aparecer aqui no vídeo e tem também na descrição desse vídeo. Por favor, nos ajude também a continuar propagando a palavra do Senhor através desse meio. A igreja não está reunida fisicamente aqui, mas nós continuamos com todos os nossos ministérios, buscando levar a palavra de Deus a todas as pessoas e fazer a diferença na cidade. Então, louve ao Senhor também dessa forma. Amém? Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar, na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, verei na glória meu Jesus que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Toda honra e toda glória se dá a Ti, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Que bom é louvar o Senhor, cantar, adorar, exaltar e engrandecer o nosso Deus, não é verdade? Espero de coração e minhas esperanças estão no Senhor, de que vocês estejam bem, de que em tudo o Senhor esteja cuidando, provendo, suprindo, abençoando a vida de vocês. Desejo de coração que o Senhor esteja também permitindo que vocês estejam crescendo na graça, crescendo no conhecimento do Senhor. Às vezes a distância, o fato de não podermos nos ver, cria, é claro, uma série de limitações, de impedimentos, e às vezes a gente fica com mais dificuldade de saber como estar aquelas pessoas que nós amamos, os nossos irmãos queridos, mas ao mesmo tempo nós sabemos que essas inquietações ou preocupações que possam surgir nos nossos corações, na nossa alma, em relação aos nossos irmãos, nos leva a orar, nos leva a buscar a face do Senhor.
E que bom que temos ouvido tantos testemunhos de irmãos que têm se identificado mais intensamente com a intercessão, que têm orado mais, buscado mais ao Senhor, orado uns pelos outros, e isso é ser igreja. E de fato, queridos, apesar de nós não estarmos tendo ainda condições de nos reunir, de cultuar presencialmente, de nos reunir como congregação do Senhor, mas nós somos a igreja do Senhor, e a igreja não para, e portanto que vocês continuem orando uns pelos outros e se fortalecendo no Senhor. E chegou o momento da gente orar um pouco mais, ir ao Senhor em oração, interceder pelos nossos irmãos, pelos nossos queridos, pedindo ao Senhor que lhes dê saúde, que faça provisão nas suas vidas, que guarde suas mentes e corações no Senhor Jesus Cristo. Nós vamos orar pela igreja, nós vamos orar pelas nossas famílias, vamos interceder pela nossa nação. E eu peço que você se una novamente em oração comigo e com tantos outros irmãos que agora também estarão buscando a face do Senhor. Vamos clamar a Deus, vamos buscar ao Senhor que tem todo o poder nos céus e na terra e que verdadeiramente é capaz de fazer infinitamente mais, além de tudo, quanto nós pedimos ou pensamos, conforme o poder dele que em nós opera. Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor amado, nós, mais uma vez, Senhor, nos aproximamos de Ti em oração e o nosso desejo, Senhor, é derramar a nossa alma diante da Tua presença e colocar diante do Senhor não apenas as nossas necessidades, mas interceder, ó Deus, pela Tua igreja, pelo Teu povo, por nossos irmãos em Cristo e também colocar diante do Senhor tantas situações, ó Deus amado, que estão ao nosso redor, que demandam, Senhor Deus, uma ação, uma intervenção sobrenatural do Senhor. E nós cremos, Pai, que o Senhor rege a história, que o Senhor está no controle de todas as coisas, que todo o universo, Senhor Deus, está sob o Teu domínio, pois Tu és o Criador e o sustentador de todas as coisas. Sendo assim, meu Deus amado, Senhor das nossas vidas, crendo que o Senhor é soberano, mas ao mesmo tempo que o Senhor se importa com cada uma de nossas vidas, eu quero agora colocar diante do Senhor a vida de cada um destes queridos irmãos e irmãs que estão conosco nesta transmissão. Quero pedir que o Senhor abençoe, ó Deus, cada um deles. Abençoe em todas as áreas, Senhor. Abençoe na vida espiritual, fazendo com que cresçam, com que amadureçam, com que se fortaleçam na graça e no conhecimento do Senhor. Que o Senhor os abençoe também fisicamente, lhes dando saúde, guardando seus corpos e livrando-os de toda enfermidade. Que o Senhor também esteja abençoando os teus filhos, ó Deus, na área familiar, nos relacionamentos familiares, abençoando os relacionamentos entre filhos e pais, entre cônjuges, entre irmãos. Ó Deus, que o Senhor dê harmonia, que o Senhor quebrante os corações, que o Senhor conduza teus filhos ao conserto, ó Deus, das relações, e que o padrão bíblico, Senhor Deus, se estabeleça na vida de cada um deles. Também oro, Senhor Deus, pela vida financeira dos teus filhos. Oro por aqueles, ó Deus amado, que necessitam, ó Deus, de verdadeiros milagres de provisão. Que o Senhor esteja alcançando teus filhos, alcançando-os, ó Deus, com a tua graça. E que o Senhor use a tua igreja também para abençoar, ó Deus, estes que estão enfrentando essas dificuldades. Pai, que em nome de Jesus o Senhor esteja dando aos teus servos, aos homens desta igreja, capacidade, Senhor, de sustentar suas famílias, de prover seus lares, Pai. Em nome do Senhor Jesus, oramos pela nossa nação, oramos pelas nossas autoridades, oramos pela nossa Paraíba, pela cidade de João Pessoa e clamamos a Ti, meu Deus amado. Que o Senhor nos conduza a dias melhores, que o Senhor nos permita ver os índices, ó Deus, testemunhar a situação
do nosso sistema de saúde melhorando e a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, Senhor, voltando à normalidade, Senhor. Assim seja para a glória do Teu nome. E que, ó Deus, em meio a tudo isso, o Senhor dê bom senso, o Senhor conduza e mova o coração das autoridades, para que elas, ó Deus amado, de fato, estejam, Senhor Deus, fazendo uso de suas atribuições, com decência, com honestidade, visando o bem, ó Deus, da população, Senhor. Assim seja, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, agora eu quero convidar vocês a estarem refletindo na palavra de Deus comigo. Nós vamos dar continuidade à nossa série de pregações na carta de Tiago. A nossa série é intitulada de Fé Autêntica e nós nos aproximamos agora de um novo tema dentro dessa série e vamos montar acampamento aqui no capítulo 4 da carta de Tiago. Eu acredito que essa é a nossa 8ª pregação, 8ª mensagem dentro desta série. E nós vamos falar sobre pacificação. Nós, Igreja do Senhor, precisamos ser uma igreja pacificadora. Nós, cristãos, temos a missão de sermos pacificadores. E é o que Tiago ele vai nos ensinar. E ele vai nos dizer que a fé autêntica, a verdadeira conversão, o verdadeiro crente é um pacificador e precisa, portanto, se esmerar nessa direção de compartilhar da paz que ele tem no Senhor com as pessoas. Então, abra sua Bíblia na carta de Tiago, no capítulo 4, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 12. Que nos diz o seguinte: de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras, nada têm, porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus, e ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se você julga a lei, não é observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz. Aquele que pode salvar e fazer perecer, mas quem é você para julgar o seu próximo? Queridos, que o nosso Deus aplique em nossos corações a leitura da sua palavra e nos permita compreender, absorver e aplicar a palavra de Deus no nosso viver. Irmãos, quando eu olho para essa passagem, eu penso que engana-se aquele que, quando pensa na igreja, e pensa na igreja primitiva, acha que aquela igreja era tudo mil maravilhas, que era uma igreja que não possuía problemas. Na verdade, eu entendo que alguém que pensa assim,
É alguém que não lê a palavra de Deus, não estuda as Sagradas Escrituras, porque basta uma leitura superficial do Novo Testamento, do livro de Atos dos Apóstolos, das cartas que Paulo escreveu e as cartas gerais escritas por Tiago, Pedro e João, que a gente vai perceber que sim, as igrejas, a igreja primitiva, as igrejas do primeiro século, espalhadas em diversas cidades, elas eram igrejas compostas por pecadores regenerados e que ainda eram, portanto, pecadores ainda que buscando aperfeiçoamento, mas ainda assim pecadores. Então a carta que Tiago escreve, ela nos revela diversos conflitos, confusões que aconteciam nas igrejas para as quais Tiago escreveu essa carta. Verdadeiras guerras, conflitos, disputas, contendas estavam acontecendo entre os irmãos e estavam abundantes no seio da igreja do Senhor. Veja que Tiago ele descreve no capítulo 2, versículo 1 ao 9, e também no capítulo 5, versículo 1 ao 6, que havia nas igrejas a quem Tiago estava escrevendo disputa de classes. Ou seja, ricos contra pobres, pobres contra ricos, empregadores contra empregados, empregados contra empregadores. Também nestas igrejas estavam acontecendo lutas eclesiásticas, lutas dentro da própria igreja, disputas por espaço, por cargos, por prestígio, por influência. A gente vê isso no capítulo 1, versículo 19, versículo 20, também no capítulo 3, versículo 13 ao versículo 18. E também nós encontramos um terceiro tipo de lutas e disputas, que eram as lutas pessoais. Então, além de lutas de classes, lutas eclesiásticas, existiam lutas de ordem pessoal, de um irmão contra outro irmão, por razões das mais diversas, como nós encontramos aqui neste capítulo, nos versículos 11 e 12, que nós acabamos de ler, irmãos falando mal um dos outros, julgando uns aos outros, e Tiago os adverte, dizendo que eles não poderiam fazer isso, eles não eram juízes da vida alheia, eles tinham que deixar isso a cargo do Senhor. E o fato é que no capítulo 4, Tiago, ele aponta o papel indispensável do cristão como um pacificador, como um agente da paz, como um compartilhador da harmonia que se obtém através da ação do Espírito Santo por meio do Evangelho de Deus em nossas vidas. O fato é que o cristão ele precisa ser um pacificador no mundo em que ele vive, no ambiente em que ele está, seja dentro da comunidade cristã, seja no seio familiar, seja no ambiente de trabalho, o cristão precisa ser um pacificador e não um agitador, um polemizador, alguém que fica atiçando fogo em contendas, em brigas e proliferando animosidades. Muito pelo contrário, o cristão é um agente da paz. E o nosso texto de hoje justamente nos ensina isso e nos permite, inclusive, fazer 3 observações sobre a pacificação. Precisamos, de fato, irmãos, aprender sobre isso. Precisamos entender a pacificação. Precisamos absorver, internalizar e aplicar, colocar isso aqui em prática. Eu oro para que isso aconteça conosco em nome de Jesus. Então vejam, a primeira observação que eu faço aqui sobre a pacificação à luz desta passagem é que pacificação demanda discernimento espiritual. Pacificação não acontece sem discernimento espiritual. E vejam que existe um contraste, percebam isso. Há um contraste entre o final do capítulo 3 e o início do capítulo 4. Preste atenção no versículo 18 do capítulo 3. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores.
Aí olha como o versículo seguinte inicia. E vejam que quando Tiago escreve esta carta, ele não separa esta carta em capítulos. Ele não separa esta carta em versículos. Estas numerações foram aplicadas depois no texto sagrado para facilitar a nossa compreensão dos temas abordados e também para facilitar o encontro dessas passagens. Então, há uma continuidade de pensamento aqui de Tiago. Então, ele primeiro diz que o fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Agora, o que ele diz no versículo 1 do capítulo 4. De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? No versículo 18, ele está falando de pacificação, de paz. No versículo 1, agora do capítulo 4, ele fala de guerras que estão acontecendo, brigas que estão existindo dentro da igreja. Perceberam aqui o contraste? Tiago ele está fazendo aqueles irmãos refletirem, ele nos faz refletir. Porque os cristãos eles devem semear a paz, eles devem compartilhar a paz, devem ser pacificadores. No entanto, a realidade aqui era bem diferente. Existiam guerras, existiam brigas, existiam contendas, existiam conflitos entre aqueles irmãos. A realidade era bastante triste, pois em vez de agirem como pacificadores, agentes da paz, aqueles cristãos estavam lutando entre eles mesmos. E Tiago ele pretende fazer justamente com que os seus leitores discernissem o que estava provocando aquelas guerras, aquelas brigas, aquelas contendas. Havia um motivo, havia uma origem, havia um porquê daquilo tudo estar acontecendo. E Tiago, portanto, conduz aqueles irmãos ao discernimento. Por quê? Porque pacificação demanda discernimento espiritual. E o que é que nós, portanto, devemos discernir com relação à pacificação e com relação às brigas e contendas que podem existir no nosso meio? Nós primeiro devemos discernir, segundo Tiago, prazeres que guerreiam dentro de nós. Nós precisamos prestar atenção, compreender, discernir que muitas das brigas, muitas das contendas, muitos dos conflitos que existem entre pessoas, em quaisquer relacionamentos que sejam familiares, sejam no ambiente de trabalho, sejam conflitos de vizinhança, sejam conflitos dentro da vida da própria igreja. Precisamos discernir os prazeres que guerreiam dentro de nós. Versículo 1 diz: de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Queridos, o mal não está na sociedade. O mal não está do lado de fora. O mal não está na família, na igreja. O mal não habita nas instituições. O problema, portanto, é o mal que habita dentro de nós. O mal, ele habita em indivíduos. Vejam que Tiago ele usa o termo prazeres, que vem de uma expressão grega, hedonon, de onde surge uma palavra conhecida, hedonismo. Hedonismo que, segundo o dicionário Aurélio, é definido como doutrina que considera que o prazer individual e imediato é o único bem possível, princípio e fim da vida moral. Ou seja, o hedonismo prega que o sentido da vida é o prazer. Esse é o objetivo, essa é a razão de se viver. O prazer pessoal. E o cristão, portanto, precisa discernir e combater as paixões, os prazeres do seu próprio coração, que são a causa de muitas guerras e muitos conflitos, muitas brigas que existem entre as pessoas. Eu quero tanto algo e porque eu não tenho aquilo, ou porque o outro tem e eu não tenho, eu acabo degladiando, eu acabo brigando, eu acabo entrando em conflito com outras pessoas que muitas vezes podem, talvez, ser
consideradas por mim um obstáculo para que eu possa desfrutar daquele prazer que o meu coração deseja. A segunda coisa que nós precisamos discernir, segundo Tiago, além dos prazeres do próprio coração, é a amizade com o mundo. Tiago está dizendo que o cristão ele não pode dividir o seu coração com outros amores, nem com outros prazeres, mas também nós não podemos servir a Deus e ao mundo, nós não podemos amar a Deus e ao mundanismo. O mundo aqui não tem a ver com pessoas, o mundo aqui tem a ver com o sistema de pensamentos, ou seja, com os valores que são contrários a Deus. Mundanismo, portanto, é tudo aquilo que se opõe à palavra de Deus, que se opõe a Deus. Todo esse sistema de ideologias, pensamentos, ideias que são contrárias à palavra de Deus, nós não podemos amar essas coisas. Nós não podemos ter amizade com o mundo simultaneamente com a amizade que nós temos com Deus. As consequências, portanto, dessa amizade com o mundo, elas são fatais. É por isso que Tiago escreve no versículo 4 em diante: gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo se torna o quê? Olha a consequência: inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz, é com ciúmes que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Mas Ele nos dá cada vez mais graça, por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A amizade com o mundo nos afasta de Deus. A amizade com o mundo nos faz desprezar a Bíblia. A amizade com o mundo nos faz entristecer o Espírito Santo. Nos faz obstruir o canal da graça de Deus, tornando-nos orgulhosos. Então, em vez de amar, em vez de servir, eu quero ser servido, eu quero ser o centro das atenções, eu passo a usar e abusar do próximo ao invés de amá-lo e de servi-lo. O cristão, portanto, precisa discernir isso. Precisa discernir que a pacificação demanda esse discernimento que nos faz entender que, como cristão, eu preciso subjugar os prazeres do meu próprio coração. Como cristão, eu não posso ser amigo do mundo, eu não posso ser mundano. E, ao mesmo tempo, a terceira coisa a se discernir é a cumplicidade com o diabo. Cumplicidade com o diabo. Eu não posso, como cristão, dar lugar ao diabo e agir cúmplice dele. Olha o que diz o versículo 7, portanto sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Eu preciso entender que o diabo é o meu adversário, e ele de fato é o grande adversário dos cristãos. Ele vive à procura de oportunidades para criar confusão, conflitos no coração, ele anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar, e o fato é que muitas vezes o inimigo ele lança suas ingerências na mente e nas relações entre as pessoas. Inclusive o apóstolo Paulo sobre isso diz no capítulo 4, versículo 26 e 27, quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Não deem lugar ao diabo. Queridos, dar lugar ao diabo é permitir que nossas emoções nos controlem pelas mentiras que nutrimos em nossos pensamentos. O cristão ele é um pacificador e ele não pode ser cúmplice do diabo. Ele não pode dar ouvidos ou se permitir dar ouvidos às mentiras diabólicas, mas ele tem que resistir aos pensamentos diabólicos que se opõem às Escrituras. E nós temos aqui, portanto, 3 componentes que nós precisamos discernir no nosso dia a dia para sermos pacificadores, para sermos agentes de paz. Nós precisamos discernir a carne, o mundo e o diabo. Essa é a tríade que se opõe ao cristão. O mundo, a carne e o diabo, que dioturnamente se propõem a nos afastar de Deus, a prejudicar a nossa comunhão com Deus e a nossa comunhão com os nossos irmãos. São
são esses agentes, são esses adversários que produzem guerras, conflitos entre os irmãos. Tiago sabia disso. O que traz guerras, o que traz conflitos, o que traz divisão, o que traz todo esse cenário belicoso nas relações dentro da igreja são a carne, o mundo e o diabo. Então a pacificação demanda discernimento. Nós precisamos discernir a origem da contenda, a origem da briga, a origem do conflito, a origem da cisão. Precisamos discernir. Mas além disso, a pacificação demanda recursos, ferramentas, armas espirituais. A pacificação exige de nós, queridos, alguns recursos, sem os quais nós não podemos vencer esses problemas, vencer esses inimigos da pacificação que nós já citamos aqui, o mundo, a carne e o diabo. Nós precisamos desses recursos, dessas ferramentas. E Tiago, portanto, ao escrever sobre a guerra que há entre os irmãos, os conflitos, as crises de relacionamento, ele apresenta os recursos que o cristão já possui para ser um pacificador. Nós já temos esses recursos à nossa disposição, precisamos aproveitá-los. Primeiro, nós temos a oração. Devemos ser homens e mulheres de oração, devemos orar mais uns pelos outros, devemos ter um relacionamento com Deus por meio da oração. Nós precisamos entender que a oração é uma ferramenta indispensável para prover pacificação, para proliferar a paz entre os irmãos. Precisamos orar mais uns pelos outros. O versículo 2 e 3, Tiago escreve: vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas não podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras. Nada têm porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em seus próprios prazeres. Aqueles irmãos não estavam aproveitando o recurso da oração para serem pacificadores. Quando não oravam, oravam mal. Oravam apenas para atender os desejos egoístas, os caprichos de seus corações, e essas orações não tinham valor diante de Deus. Deus não atendia, Deus não dava ouvidos a essas orações orgulhosas, orações repletas e alimentadas pela cobiça. Aqueles irmãos não estavam aproveitando o recurso da oração. Eles não pediam pela paz, eles não pediam pela harmonia da igreja, eles não oravam uns pelos outros. Suas orações simplesmente visavam apenas o seu bem-estar pessoal, em detrimento dos outros. O cristão pacificador, por outro lado, queridos, ele ora pela paz. Ele ora para que haja harmonia, ele ora para que o Senhor alcance, abençoe, fortaleça e edifique os seus irmãos em Cristo. E ele se alegra quando o Senhor responde as suas orações nesse sentido. Então nós temos a oração. A oração é um recurso fundamental para a pacificação. Um outro recurso que nós também temos é as Escrituras. Nós temos a Bíblia, igreja. Nós temos a Bíblia, irmãos, e a palavra de Deus é fundamento para a pacificação. Nós não podemos crescer espiritualmente, nós não podemos ser bênção na vida dos nossos irmãos, nós não podemos ser agentes de pacificação sem as Escrituras. E é por isso que no versículo 5, Tiago diz: ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz, aí ele cita a Bíblia. Tiago, ele está confrontando aqueles irmãos. Ele está exortando a igreja. Ele está denunciando o pecado daqueles irmãos. E ele usa o quê? As Escrituras. O cristão pacificador, o cristão autêntico, não se deixa levar pelos sentimentos enganosos. Ele não se move por meio de achismos. Ele ouve e pauta-se pelas Escrituras. Ele aconselha biblicamente, ele orienta, ele pacifica, não
psicologizando, não utilizando mecanismos mundanos ou qualquer tipo de cultura popular. Não, ele não aconselha, ele não conduz a pacificação com base em qualquer tipo de subterfúgio ou de pensamento qualquer. Ele usa a palavra, ele se guia pela palavra, ele sabe que o nosso Deus é o Deus da paz, ele é pacificador, ele se pauta nas Escrituras Sagradas, ele não é escravo do seu próprio coração, mas ele é servo da verdade, da palavra de Deus. Ele não se guia pela cultura moderna, mas ele se guia pela contracultura do Evangelho. Nós temos a palavra de Deus, temos a oração, e Tiago vai dizer que nós também temos como recurso fundamental para a pacificação o Espírito Santo. Todo aquele que foi regenerado pelo Espírito Santo é também habitado pelo Espírito Santo. Todo verdadeiro cristão é cristão porque o Espírito Santo aplicou nele tudo aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. E, portanto, esta pessoa nasceu de novo e nasceu da água e do Espírito de Deus. Se somos cristãos, nós temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós, nos transformando, nos santificando, nos conformando ao caráter de Cristo. E é por isso que Tiago escreve no versículo 5, com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Temos o Espírito Santo habitando em nós. O cristão verdadeiro é um pacificador e, portanto, ele busca, ele se esmera em não entristecer o Espírito de Deus. Ele antes atende à voz do Espírito do Senhor, que o guia pelas veredas da justiça, pelo caminho da paz. Além disso, queridos, nós temos, além de termos a oração como recurso para a pacificação, termos as Escrituras, a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, termos o Espírito Santo, nós também temos como recurso fundamental para a pacificação a graça. A graça de Deus, o favor que nós não merecemos. A pacificação, queridos, ela não é atingida por causa dos nossos méritos. Ela não é conquistada com base nos nossos esforços, com quanto devamos nos esforçar, com quanto devamos buscar a paz, a pacificação, ser pacificadores com todas as nossas forças. Mas quando isso acontece, quando esse resultado é atingido, é por causa da graça do Senhor. É por isso que Tiago escreve no versículo 6, mas ele nos dá cada vez mais graça. Todo desempenho, todo sucesso que possamos ter, todo êxito que possamos alcançar na caminhada da fé, é fundamentado na graça de Deus. Assim também a pacificação é resultado dessa graça de Deus, atuando em pecadores como nós. O cristão genuíno, o cristão que é um pacificador, ele se fortalece pela graça de Deus, ele ajuda, ele apazigua, ele aconselha, ele cria pontes entre as pessoas, ele é bênção na vida das pessoas, ele é um agente de harmonia e de paz, por causa da graça de Deus, pela fé nas promessas de Deus que nos são reveladas pelas Escrituras Sagradas. Então, aprendemos, queridos, que pacificação, ela demanda discernimento, mas também ela demanda recursos, ferramentas fundamentais, como oração, a Bíblia, o Espírito Santo e a graça de Deus. Mas depois de falar tudo isso, agora Tiago ele vai também nos ensinar, queridos, que a pacificação ela demanda determinação espiritual. Ela demanda recursos espirituais, discernimento espirituais, mas também determinação espiritual. E tendo, portanto, apontado o discernimento e os recursos, agora Tiago ele revela, a partir do versículo 7, a determinação que o cristão deve ter como pacificador. Eu gostaria de citar aqui
3 imperativos que resumem o que Tiago fala dos versos 7 aos versos 10. Primeiro ele diz, sujeitai-vos a Deus. Depois ele diz, chegai-vos a Deus. E em terceiro ele diz, humilhai-vos diante de Deus. Amados, essas devem ser ações determinadas por cada um de nós. Nós devemos ser determinados, nós precisamos ser perseverantes, nós precisamos ser focados nestas atitudes como pacificadores. Precisamos nos submeter a Deus, precisamos nos achegar a Deus, nos aproximar de Deus e nos humilhar diante de Deus. Tiago diz, sujeitem-se a Deus, sujeitai-vos a Deus. Versículo 7, portanto sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Sujeitar-se a Deus, querido, significa colocar-se numa condição de subordinação, acatando a vontade de Deus. Sujeitar-se é submeter-se, é obedecer. Implica, portanto, e sujeitar-se a Deus implica automaticamente em resistência ao diabo. Ou seja, as duas coisas andam juntas. Quando nós nos sujeitamos a Deus, quando nós nos submetemos a Deus, nós automaticamente, por consequência, resistimos ao diabo, porque tudo que o diabo não quer é que você se submeta a Deus. Então, quando você se sujeita a Deus, automaticamente você resiste ao diabo. E a melhor forma de você resistir ao diabo é submetendo-se, é sujeitando-se a Deus. Então, sujeite-se a Deus pela pacificação. Chegai-vos, ou cheguem perto de Deus. Sujeitai-vos a Deus, chegai-vos a Deus. Versículo 8 diz, cheguem perto de Deus e Ele se chegará a vocês, limpem as mãos pecadores e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Chegar perto de Deus ou chegar-se a Deus envolve buscar ao Senhor com todo o coração. Envolve arrependimento, envolve o sentido completo, queridos, de comunhão. Chegar-se a Deus é uma atitude que está condicionada pelo nosso compromisso com a santificação. É por isso que o texto diz que nós devemos nos aproximar de Deus, chegar perto de Deus, limpando as mãos, ou seja, limpai as mãos pecadores e purificando o coração. Quando o texto diz que nós devemos limpar as mãos, ou seja, está falando de atitudes, é uma expressão metafórica, simbólica. Não é que lavando as minhas mãos eu vou estar me santificando, mas o limpar as mãos traz a ideia de purificar ou de santificar meus atos, meu comportamento, minhas atitudes. E quando ele diz purifiquem o coração, está falando de que das nossas vontades, dos nossos sentimentos, das nossas intenções. Precisamos nos santificar, porque a aproximação de Deus requer santificação. Lembre-se do que Deus fala, do que o Senhor fala com Moisés, quando ele está diante da sarça ardente e vê aquele arbusto espinhoso pegando fogo, mas as folhas não se consumiam. Ele, curioso, se aproxima e ele escuta a voz dizendo: Moisés, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que você está pisando é uma terra santa. Ou seja, adeque-se, limpe-se, purifique-se. E queridos, em Hebreus capítulo 10, versículo 22, nós lemos: cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Queridos, a palavra do Senhor diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Portanto, o chegar-se a Deus, o chegar perto de Deus, a aproximação de Deus, como Tiago nos descreve, requer santificação.
purificação dos nossos pensamentos, intenções, vontades e das nossas atitudes. O nosso comportamento precisa ser modificado, santificado, purificado. E ele, além de dizer, sujeitai-vos, além de dizer, chegai-vos a Deus, sujeitai-vos a Deus, Tiago também diz, humilhai-vos perante Deus. Versículo 9, reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Diante do pecado que aqueles irmãos estavam cometendo, diante do orgulho que eles estavam guardando em seus corações, o tempo não era de festa. As músicas não eram de júbilo. O seu comportamento deveria transmitir uma contrição, um quebrantamento e um reconhecimento profundo de pecados. Eles deveriam se humilhar diante de Deus. E, portanto, esse quebrantamento que nos fala o versículo 9, quebrantamento esse que é representado em termos como reconheçam a sua miséria, lamentem, chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto, a alegria de vocês em tristeza. Isso fala de quebrantamento, isso nos lembra o que Joel, o profeta, escreveu no capítulo 2, versículo 13, quando, usado por Deus, declara, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus. E aí o versículo 10, lá de Tiago, capítulo 4, Tiago continua escrevendo, dizendo, humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Humilhem-se. Sujeitai-vos a Deus. Chegai-vos a Deus, e humilhem-se diante de Deus. Humilhar envolve literalmente fazer com que alguma coisa seja abaixada, diminuída, colocada ao nível do chão, nivelada. Humilhar-se significa reconhecer a própria indignidade, a falta de merecimento, a própria miséria, fraqueza e limitação. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6, confirma isso quando Pedro escreve aos irmãos dizendo, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Meus amados, pacificação demanda determinação. Demanda estar determinado, focado, a se sujeitar a Deus. A se aproximar de Deus e a se humilhar diante de Deus. Nós precisamos disso, irmãos. Nós precisamos cultivar uma cultura da paz. Nós precisamos ser pacificadores, sabendo que a pacificação demanda discernimento espiritual, recursos espirituais e determinação espiritual. Que o nosso Deus nos abençoe. Que Ele nos faça crescer no conhecimento da sua graça. Que o Senhor nos fortaleça e nos dê discernimento para compreendermos o quanto que nós devemos nos opor aos desejos do nosso próprio coração, aos ataques do maligno e às influências do mundanismo. Que nós possamos aproveitar os recursos que estão à nossa disposição para sermos pacificadores. A oração, a Bíblia, o Espírito Santo, a graça de Deus. E que assim estejamos focados e determinados a nos sujeitar a Deus, a nos submeter à sua vontade, a obedecer aos seus mandamentos, a nos aproximarmos de Deus com o coração quebrantado, a nos aproximarmos de Deus em santificação e a também nos humilharmos diante do Senhor, reconhecendo a nossa indignidade. Assim, queridos, seremos agentes da paz, seremos pacificadores, seremos cristãos autênticos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar nesse sentido? Vamos aproveitar o recurso da oração, já que também temos aproveitado o recurso da palavra, da ação do Espírito Santo, da graça de Deus que está operando entre nós nesse momento. Ó Deus e Pai Todo-Poderoso, Senhor,
Senhor, eu sei que o isolamento social tem nos colocado em uma situação de nos privar, é verdade, talvez de alguns desconfortos, de alguns problemas que poderiam surgir a partir das relações interpessoais. O fato é que distantes, isolados, não estamos tendo oportunidades de estar juntos. Eu sei que muitas dificuldades, conflitos, brigas, contendas podem surgir justamente a partir dessa aproximação e do estar juntos, dos relacionamentos. Mas Deus, eu sei que o problema não está, Senhor Deus, necessariamente, como diz a Tua palavra, na geografia ou no quão perto nós estamos das pessoas. O problema que nós enfrentamos está dentro do nosso próprio coração, que são os prazeres da nossa carne, as paixões do nosso coração, que são inflamadas, estimuladas pelo nosso adversário, o diabo, que usa a influência também do mundo ao nosso redor. Deus, eu sei que hoje muitas famílias estão passando por crises, casamentos, estão enfrentando problemas terríveis. Famílias estão, ó Deus, sendo desafiadas diante das tensões e pressões que esse isolamento social, que essa quarentena, que os prejuízos financeiros e que todas as consequências dessa pandemia estão causando na vida das pessoas. Ó Deus, em nome de Jesus eu clamo a Ti, que o Senhor nos capacite o Teu povo, Senhor, a ser agentes de pacificação, a começar do próprio lar. Pois se é a família o nosso primeiro ministério, que justamente dentro de casa, e nós temos tido oportunidade para isso, Senhor, possamos exercer a pacificação, ser agentes abençoadores, agentes da paz, dentro do nosso lar, nas nossas relações com os nossos familiares, Senhor. E quando na oportunidade de estarmos juntos como igreja, convivendo, interagindo, aglomerando, possamos, ó Deus amado, aproveitar os recursos que o Senhor nos dá, possamos discernir, ó Deus, esses adversários, esses inimigos da pacificação, e possamos estar focados em nos sujeitar ao Senhor, em nos aproximar do Senhor em santificação, em nos humilhar diante do Senhor, para sermos agentes de pacificação. Em nome de Jesus. Amém. Digno és de glória e louvores. Levantemos nossas mãos e adoramos, ó Senhor. Digno és de glória e louvores. Levantemos nossas mãos e adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro além de ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro além de ti, Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro além de ti, Senhor. E que a graça
graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, o poder e as consolações do Espírito Santo seja com cada um de vocês e com toda a igreja do Senhor sobre a face da terra, hoje, amanhã e sempre. Amém.